Vamos lá, querido Jamil Chad, lá no ICL Notícias. Vamos ver o que ele fala. Todos, de fato, uma decisão muito importante do Parlamento Europeu. Só para a gente colocar aqui no contexto, no fim de semana nós tivemos a assinatura do acordo em assunção entre a União Europeia e o Mercosul, depois de 25 anos de negociações. Esse acordo precisa passar pela ratificação do Parlamento Europeu. Agora, o que fizeram os países, basicamente, que eram contrários, convenceram deputados no Parlamento Europeu a, eu diria, manobrar, apresentar uma resolução para pedir que, primeiro, antes da resolução ser ratificada, antes do acordo ser ratificado, o acordo deveria ir primeiro para a Corte de Justiça da União Europeia. Então, o que foi votado hoje? Uma resolução em que pede que, antes de qualquer ratificação, o tratado vá para uma apreciação da Corte Europeia de Justiça. E essa resolução foi aprovada, acabou de ser aprovada. Ou seja, vamos aqui traduzir para o português. Por enquanto, o tratado não será ratificado. O acordo Mercosul-União Europeia não será ratificado. Ele primeiro vai para a Corte de Justiça. Mas o que quer dizer isso? Então, ele vai ser examinado e volta e acabou. O problema é que a Corte tem 18 meses para fazer esse trabalho. Ou seja, o acordo está absolutamente interrompido até pelo menos meados de 2027. Isso, na prática, suspende qualquer tipo de progresso agora com o acordo Mercosul-União Europeia. Depois de 25 anos, nós tivemos a assinatura entre os governos assinaram finalmente aquele acordo no fim de semana, quando ele vai, então, para a ratificação a esse bloqueio. É, sim, a vitória do lobby protecionista, é, sim, a vitória dos agricultores, principalmente os franceses, que votaram massivamente contra o acordo. O resultado, pelo menos que eu tenho aqui, são 334 votos a favor de bloquear e 324 a favor de seguir, ou seja, só 10 votos de diferença. Mas, claro, era uma votação por maioria simples. Nós temos aí, portanto, o acordo Mercosul-União Europeia bloqueado por pelo menos mais 18 meses. Obviamente, que eu acabei de conversar com um diplomata brasileiro que dizia o seguinte: é um enorme golpe contra o bloco. Jamil, e aí a gente viu o Lula sendo enfático, dizendo que, olha, se não for agora, acabou. Esse acordo, eventualmente pode surgir outro, mas a nossa paciência acabou. O Lula foi bastante categórico nesse sentido. E existem os críticos desse acordo, Jamil, queria te ouvir, dizem que para o Brasil isso é ruim porque faz a manutenção de um tipo de doença holandesa que o Brasil tem, que seria ser viciado em um produto primário e isso termina por impedir o nosso desenvolvimento em outras searas, desenvolver processos tecnológicos e nos condena a um modelo de subdesenvolvimento no qual a gente fica eternamente como fazendão do mundo. Queria te ouvir, como é que você avalia essa proposição? Você concorda? Você acha que isso faz sentido, mas também existe um outro lado? Como é que você entende essas críticas que são feitas a esse acordo que agora está travado, Jamil? Olha, eu concordo com essas avaliações, porque, de fato, ela congela o Mercosul numa espécie de fornecedor de matéria-prima. Obrigado, Marcelo. E, do outro lado, no importador de produtos mais acabados. Não é um acordo de desenvolvimento econômico, de reindustrialização com indústrias de ponta, não é a transferência de tecnologia, não é nada disso. Então, de fato, esse acordo tem o risco, justamente ele cria o risco de a gente perpetuar, pelo menos com os europeus, essa situação. Então, nesse aspecto, é verdade e eu concordo com essa posição. Mas existe um outro lado, que esse acordo era, na verdade, também um recado obviamente, o protecionismo de Donald Trump, eu diria, ao desmonte do multilateralismo por parte de Donald Trump. Então, o acordo, em termos, vamos separar o acordo em duas partes. O acordo, em termos econômico, ele não é exatamente favorável ao futuro das economias do Mercosul.
Em termos geopolíticos, sim, ele daria uma mensagem muito importante ao mundo de que, sem o governo americano ou sem o mercado 93, americano, gente. nós temos opções. Então, tem esses dois elementos. Hoje, obviamente, em Davos, todos estão aguardando por Donald Trump para entender para onde vai, basicamente, o mundo, mas, acima de tudo, o que nós estamos vendo é uma tentativa de organizar uma espécie de resposta. O acordo Mercosul-União Europeia poderia ser uma resposta. Agora, se ele está bloqueado pelos próximos 18 meses, sem dúvida nenhuma, César, você tem toda a razão, o presidente Lula já disse que ele eventualmente desistiria. Na verdade, agora entra num limbo muito perigoso, porque, claro, imagine só, a Corte vai agora decidir, esse acordo ele está em linha com os tratados europeus ou não. Eventualmente pode dizer que sim, mas aí o acordo volta para ser ratificado aonde? No Parlamento Europeu de novo. Então, nós já sabemos que existe um Parlamento Europeu que é contrário ao acordo. Essa votação de agora há pouco, ela também é um termômetro, ela não só congela o acordo por 18 meses, ela também mostra que existe sim uma resistência. Teve algo muito curioso que aconteceu na votação agora. O bloco inteiro de deputados franceses, e aí eu digo da extrema-direita aos socialistas, votaram contra o acordo. É algo absolutamente raro dentro do Parlamento Europeu. Você vê, obviamente, uma situação como essa. Cada um pelo seu motivo. Agora, existe, obviamente, uma pressão enorme, para você ter uma ideia, enquanto o voto acontecia, mais de 1.000 tratores dos agricultores europeus, principalmente os franceses, rodeavam, cercavam, no caso, o parlamento em Estrasburgo, na França também. Então, tudo isso, obviamente, gerando uma situação bastante complicada para o Mercosul agora. Adri, você vai fazer um comentário? Não, ouvindo o Jamil, bom dia. A sensação que eu tenho, Jamil, é que, na verdade, quem tem mais a perder pela sua fala com isso, obviamente, né? O Mercosul também tem a perder. Mas quem tem mais a perder nesse momento é a Europa, na verdade, né? Em especial, depois da gente acompanhar todos esse relacionamento do presidente Donald Trump pressionando a Europa. Acho que a Europa tem muito mais a perder com o bloqueio desse acordo e provavelmente a não existência dele, pelo passo a passo que você descreveu, do que o próprio Mercosul, Jamil. Exatamente. E, na verdade, são os próprios europeus que estão dizendo isso. Hoje, o acordo vale mais para os europeus do que ele valia há 25 anos, por exemplo. Porque há 25 anos, a Europa era a potência dominante economicamente na América Latina, sem dúvida nenhuma. Ela rivalizava com os Estados Unidos, mas a China não existia como ameaça. Não existia ameaça chinesa aos produtos europeus, etc. Era uma coisa muito distante. Hoje, a Europa perde lugar para os europeus, para os americanos e para os chineses, principalmente. Então, para a União Europeia, esse acordo é hoje muito mais relevante do que ele foi há 25 anos. E aí, claro, a própria Comissão, não por acaso, a Comissão Europeia fazendo uma pressão muito grande sobre os seus parlamentares para que aprovassem o acordo, o que não aconteceu. Existe também um racha dentro da Europa. A Europa, obviamente, não é um bloco homogêneo nessa questão. A Alemanha, por exemplo, é absolutamente favorável ao acordo com o Mercosul. Por quê? Porque ela quer exportar carros, máquinas, equipamentos, produtos químicos, alta tecnologia. Ela sabe que ela tem no Mercosul um mercado muito importante e que vive justamente um embate hoje com a China. Outros parceiros, como Portugal, Espanha, claro, tem uma relação estratégica e também muito importante. Agora, o que ficou muito claro é que dentro de uma Europa onde o setor agrícola tem ainda um poder de pressão muito grande e com uma França numa crise institucional profunda, porque a França vive essa situação hoje, nenhum partido francês ousou dizer eu sou a favor do acordo. Então, Macron
eu já tinha dito que ele era contrário, mas aí você tem os ecologistas que dizem que são contrários por conta da devastação que ele pode causar na Amazônia. Aí você tem a extrema-direita dizendo eu sou contrária porque vocês, agricultores, vão perder emprego com isso e eu sou o defensor de vocês e não essa ala progressista ou moderada que está entregando a França para o Mercosul. Mentira! O volume de exportação agrícola do Mercosul para a União Europeia, no caso dos produtos mais sensíveis, como açúcar e carne, é absolutamente irrisório dentro do mercado europeu. Para a gente colocar em números, é mais ou menos a exportação que o Mercosul teria para o mercado europeu, autorizada com uma tarifa reduzida, seria de menos de 2% do consumo europeu de carne. 2%, não 20%, 2%. Então, obviamente, é uma transformação, uma instrumentalização também do acordo nesse sentido. O fato é que, para quem está nos acompanhando, o acordo está bloqueado por pelo menos 18 meses, o que é dramático tanto para o Mercosul como para aqueles países europeus que apostavam no acordo. E vamos ficar de olho nas repercussões, né? Certamente, logo mais a gente deve ter essas repercussões para a gente conversar por aqui com vocês também. E amanhã na nossa programação o Jamil segue acompanhando essa votação e trazendo para a gente também esses recortes. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!